Pensar no nosso papel, na evolução do espírito, que tanto somos convidados a fazer, com uma grande responsabilidade diante do planeta Terra, que nós vivemos. Quando Jesus falou, todos vocês são irmãos, num primeiro momento, entendemos que Jesus falávamos para nós que Deus, sendo Pai de cada um, nos fazia ser pertencentes à mesma família. E naquele momento, a distância que muitos de nós tínhamos de Deus, e alguns inclusive medo de que Deus pudesse vir vingar-se de um erro, porque isso era um pouco mais colocado para as pessoas, fez com que nós nos voltássemos para Deus, entendendo que ali havia um Pai bondoso. Então, todas as palavras do Mestre Jesus faz com que dentro de nós surja uma explicação. Sendo que as palavras do Mestre Jesus, elas não param ali, naquele ponto. Então, quando ele apontou e falou, vocês são irmãos. Sim, então somos iguais. Independente de constituição física, mas acima de tudo, é o sentimento que nos alimenta, que nos une, que fará com que nós possamos modificar-nos. Mas na noite de hoje, partindo dessa palavra do Mestre Jesus, no Livro dos Espíritos, nós possamos trazer também um pouco mais de esclarecimento do que seja realmente ser irmão, do que seja ser igual ao outro. E como, através desse pensamento, nós iremos finalmente encontrar a paz que tanto buscamos, a luz que tanto tentamos alcançar. Então veja, na pergunta 5.2, de onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas na Terra? E os espíritos são simples na resposta: do clima, da vida e dos hábitos. O mesmo se dá com dois filhos de uma mesma mãe, que educados longe e diferentemente um do outro, e nada se assemelharão quanto ao moral. Então o que ele nos diz? Que as diferenças existentes entre nós, físicas e morais, estão muito ligadas ao que vivemos, ao meio a que pertencemos. Mas vamos pensar assim, trazendo a doutrina espírita bem pertinho de nós para os nossos dias. Eu tenho quase certeza, tá, que muitos de nós, inclusive essa que vos fala, no sábado de manhã, há mais ou menos uns 15 dias atrás, ligou a televisão e ficou assistindo o Casamento Real. Não é? Ó, a Lucy falou que não pode responder, né, Lucy? É só pensar. Tá? Mas pelos risinhos, né, Lucy? Eu acho que todo mundo... olha, se tivesse colocando a roupa na máquina, passando a vassourinha na casa, fazendo alguma coisa, mas deram uma espiadinha no Casamento Real, não deram? E devem ter chorado um pouquinho quando eles cantaram também. Ou quando o pastor falou que só o amor poderá salvar o mundo. Não é? Eu acho que todos nós, mulheres, nos sentimos um pouco princesa naquele momento. Tá? Mas também algumas coisas chamaram a atenção naquele casamento. A princesa era negra. Os cantores eram americanos. O pastor também. O rapaz que tocou o violino apareceu num show de calouros. Tinha 19 anos. Violino não, violoncelo, desculpa. E o rapaz era descendente da realeza inglesa. Louro dos olhos azuis. E nós, durante uma semana, ficamos envolvidos ali. Não respondam. Mas naquele momento em que tudo estava tão bonito ali, uma história, claro, né? Nós somos dados ao romantismo, uma história de amor. Alguém lembrou que ele era branco e ela era negra? Nós ficamos olhando a história, né? Grande parte de nós. Mas aquilo foi um pouco mais alardeado. Ali haviam duas pessoas celebrando um sentimento. Como muitos de nós devemos ter celebrado esse sentimento, aquela cerimônia, aquele momento,
na vida de nós, o casamento. E também lá ao pé do altar, nenhum de nós olhamos para aquele que estava ao nosso lado e pensamos, será que eu sou de uma raça, será que ele é de outra? Nós conversamos com as pessoas e pensamos assim? Questionamos. Então, quando o Mestre Jesus colocou essa palavrinha na nossa mente, vocês são todos irmãos, filhos do mesmo Pai, ele já quebrava em nós essa ideia do diferente. Ele já quebrava em nós qualquer possibilidade futura, mesmo que a gente tenha visto isso ao longo da nossa história, de maus tratos, por conta de diferenças. E assim, ali naquele casamento real, que depois até foi falado sobre isso, a palavra mais importante, eu acho que o sentimento mais importante que ficou e que comoveu todos, ou chamou atenção, ou até alguns criticaram ou não, enfim, a questão não é essa agora, eram os sentimentos. E não se ele tinha um tom de pele e se ela tinha outro. Agora vamos pensar assim. Por que então Jesus falou que éramos irmãos, não somente para nos aproximar de Deus, mas por qual razão? Vamos dar um salto na história. 1992, um geneticista chamado André Langney, ele, durante toda aquela pesquisa do Projeto Genoma, e mais alguns outros pesquisadores, chegaram à seguinte conclusão, tá? Que não existe raça amarela, branca ou negra. Existe raça humana. Porque todo o repertório de genes existente não muda. Se eu nasci no continente asiático, no continente africano ou em qualquer outro lugar. Não existe. E com isso, 1992, pesquisadores colocaram para nós o mesmo que o Mestre Jesus falou. Vocês são todos irmãos, pois não existe diferença nos genes que vocês carregam. Por que falamos sobre isso hoje? Por conta dessa pergunta. Diferenças físicas e morais. Vamos nos ater nas diferenças físicas e começar a pensar. Quando, em 92, os pesquisadores trazem essa informação, eles começam a combater, inclusive, esse nome raça. Por quê? A ideia de raça traz a distinção. E a história mostra que aquele ensinamento de Jesus, para alguns espíritos, não foi exatamente bem alimentado. Alguns espíritos, com necessidade ainda de passar por esse planeta Terra, acreditavam haver uma distinção, sim, que havia a raça mais e a raça menos. Não vamos entrar nesse contexto, que a história todos nós conhecemos. Mas ainda havia isso. Então, eles combateram a palavra raça por conta de uma outra palavrinha chamada racismo. E hoje fala-se em povo ou etnia. Por que se fala em povo ou etnia? Vamos mais à frente, então. Tá? Há 7 milhões de anos atrás, surge no continente africano os primeiros primatas bípedes. Eles erguem-se sobre seus membros inferiores, libertam suas mãos e começam um avanço. Ali havia o gênero, ali haviam hominídeos, é um avanço, do gênero Homo. Por que Homo? Eles passaram a compreender alguma coisa. Quando eles deixaram de ser tão animalescos e minimamente começaram a se organizar, eles começaram a descobrir formas outras de sobrevivência que não aquela única e exclusivamente utilizada por eles pelo instinto. Então, esses hominídeos sofreram todas as consequências que esse planeta poderia trazer de clima, de fome, de uma série de coisas, as várias intempéries que aqui poderiam haver.
E os mais fortes, os que conseguiam adaptar-se melhor a tudo isso, foram sobrevivendo. E desses hominídeos, do gênero Homo, surge a espécie, que já haviam outras, do Homo sapiens. O Homo sapiens, a mesma coisa. Ele foi saindo do continente africano. Isso tudo, gente, vamos colocar milhões de anos, depois 1000 anos. Tá? Que a ideia não é a história da biologia ou da evolução, mas por que somos iguais. Dessa espécie, Homo sapiens, houveram outros, né? Eles foram os que mais avançaram. Saindo dali, mais ou menos fronteira de Angola com Namíbia, eles foram avançando para outros lugares da Terra, adaptando-se a outros lugares da Terra. E nesse adaptar-se a outros lugares da Terra, por força climática, por força de tudo que ali havia, eles também foram se diferenciando fisicamente. Então imaginemos que num local mais quente, provavelmente aquele pelo já não era tão necessário. Com longo, mas longo mesmo tempo, aquele pelo já foi modificando-se. Em outro, talvez já tenha sido diferente. E assim foi acontecendo. Aonde nós vamos encontrar a certeza disso? Hoje, na atualidade, os cientistas. Mas, vocês me desculpem, não ter trago em forma física, mas em forma digital, nesse livrinho, A Caminho da Luz, a quem interessar, gratuitamente na internet é só baixar. A história da civilização à luz do Espiritismo. Nós vamos ver o que aconteceu com esse grupo de Homo sapiens, do qual todos nós evoluímos e descendemos. Por isso, somos todos com a mesma carga genética. Aí, Emmanuel, nesse livro, vem nos mostrando o mesmo que nós vamos encontrar neste livro aqui, a Gênese, sobre a criação e evolução do mundo. A gente dá uma paradinha aí na história da Terra e vamos pensar no que Emmanuel nos traz e que os espíritos falaram a Kardec. Havia uma constelação de cocheiros e nessa constelação havia um planeta chamado Capela. Ali, alguns espíritos, um bom número deles, sem conseguir compreender exatamente o que era a lei de amor e de justiça, lei trazida por Deus para que todos nós pudéssemos viver, eles precisam sair desse planeta que já avançava de uma forma e eles intelectualmente também avançavam, mas moralmente não. E eles são trazidos a um outro planeta que inicia sua caminhada para que possa evoluir também. Que planeta foi esse? Terra. Então, daquela evolução que havia nesse planeta, conduzida por Jesus desde sempre, desde o início da formação desse planeta, desde que saímos de toda aquela movimentação até chegarmos ao Homo sapiens, e depois são trazidos para cá os espíritos que intelectualmente estavam avançados, ali começou um processo de aprendizagem. Que processo de aprendizagem foi esse? Aquele que trouxe a inteligência, ensinando aquele que estava a desenvolver. Mas ali se formava também o que hoje somos tão estimulados a fazer, um a ajudar o outro, um a proteger o outro, para que pudéssemos avançar. Então, quando eles perguntam de onde vêm as diferenças físicas e morais, do clima, da vida e dos hábitos. Porque também esses que vieram de Capela, esses espíritos, eles tinham também conhecimentos variados. E assim como nós, como Homo sapiens, fomos saindo e povoando, os que vieram de Capela também foram povoando todo esse planeta numa grande mistura. Muitos desses espíritos, na evolução do tempo, mas na evolução mesmo, eles foram cumprindo a sua parte, compreendendo a sua necessidade de evolução e já não mais precisaram encarnar aqui nesse planeta Terra. Mas muitos de nós aqui ficamos. E muitos outros espíritos ainda reencarnarão aqui
para um outro tipo de aprendizado e um outro tipo de ensinamento a cada um de nós. Então, veja, na 53, o homem surgiu em vários pontos do globo? Sim, e em diversas épocas. E aí está uma das causas da diversidade das raças. Depois, os homens, dispersando-se sob diferentes climas e aliando-se a outras raças, formaram novos tipos. Então, os pesquisadores de 92 estavam certos. A palavra raça surge aqui porque o livro dos Espíritos é de 1857, onde essa palavra é muito usada. Nós usamos essa palavra, na verdade. Por força do que surgiu com o racismo, é que essa palavra começa a sair. Isso vem acontecendo muito no vocabulário nosso, com algumas palavras que são utilizadas como pejorativo, elas são retiradas e vão nascendo outras. Então, com isso, começamos a entender por quê que hoje existem tantas diferenças. Porque à medida que tivemos que nos adaptar ao meio, a espiritualidade, condutora de todo o processo de evolução do planeta Terra, foram nos ajudando a ter a condição de lá estarmos. Então, hoje, quando olhamos, por exemplo, para um país como o nosso, o Brasil, e às vezes ficamos tristes com algumas coisas que acontecem, e algumas até de cunho moral, e desejamos, às vezes, arrumar nossas coisas e ir embora daqui, deixando para trás uma terra que nos recebeu, por não concordarmos com o que nós encontramos, não se esqueçam. Qualquer país que formos, nós encontraremos seres humanos, espíritos em processo de evolução. Sendo que esses seres humanos, nesse processo de evolução, eles têm outros hábitos e outra cultura por força do que eles passaram. A Europa, sacudida por 2 guerras. Sim, eles hoje têm um tipo de educação e respeito pelo outro em nome da fome, da morte e da dor. O Brasil nunca passou por isso. E roguemos aos bons espíritos e ao Mestre Jesus e a Ismael que nunca tenhamos que passar, porque não temos noção, a não ser que tragamos isso em nossa memória, mas do que seja essa dor. Então, quando pensamos em deixar aquele lugar que nos recebeu com tanto carinho, às vezes é uma saudade de vida que vivemos em outro, e lembramos de como era lá. Mas vejam, se espíritos chegam, reencarnam nesse planeta, em diversos pontos dele, para impulsionar a melhora, e se nós já temos condição de acrescentar um pouquinho de melhora no dia a dia do outro, por que não podemos então fazer isso? Por que temos que abandonar? Se nunca nos abandonaram. Muito ao contrário. Observamos, de tempo em tempo, o surgimento de alguém a quem admiramos, gostamos e tentamos seguir seus passos. Então, a responsabilidade nesse item, a criação, não é única exclusivamente para que possamos compreender a nossa origem como espíritos dentro desse planeta Terra, neste planeta Terra, mas, acima de tudo, para chamar a responsabilidade que temos no local ao qual, hoje, precisamos renascer, para continuar a nossa caminhada. Então, hoje, já começamos a compreender. Somos, sim, parte da criação, coautores da vida que se vive neste planeta. Então, eles dizem assim, se a espécie humana não procede de um único indivíduo, já começamos a compreender isso, os homens devem deixar de considerar-se irmãos por isso? E aí eles respondem, todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo objetivo. Qual o objetivo? A evolução. E por que evolução? Por conta da paz, da tranquilidade que queremos encontrar e viver. O objetivo do espírito não é ficar preso a um único momento da sua existência. Por isso reencarnamos, já que em uma vida não conseguiremos compreender ou até mesmo ensinar aquilo que já sabemos. Veja aqui na página de vocês quando se diz a vida, porém, é ciosa dos seus segredos. É o último parágrafo, lá da páginazinha, o último parágrafo. A vida, porém, é ciosa dos seus segredos e somente responde com segurança aos que lhe batem à porta, com esforço incessante do trabalho que deseja para si a coroa resplandecente do apostolado no serviço.
Então, quando compreendemos o papel existente de um espírito num planeta, que é para evoluir, é necessário que comecemos a compreender mais de forma profunda o que é ser um espírito, para que assim possamos nós ajudar a cada vez mais. Então não existem raças, nem mais nem menos. Existem espíritos reencarnados e que aprenderam ao longo da história um a servir o outro. Mas na página também diz que nós somos como pessoas num comboio, num trem. Se no planeta Terra, que já é explicado pelos espíritos, é um planeta aonde viemos para aprender e alguns ensinar, quem disse que o único lugar que haveria essa escola com o professor Jesus seria aqui, esse planeta? Essa é uma outra pergunta que, com toda certeza, passa pela mente de muitos de nós. Quando a gente olha à noite e vê estrelas, olha a lua, tudo tão bonito, às vezes nos indagamos: estamos sozinhos aqui? Será que isso tudo foi criado para que somente um único planeta, que nem tão grande é em relação a muitos outros, somente ali houvesse seres habitando e usufruindo? Então, comecemos a pensar assim. Houve uma época no mundo em que se não tinha noção de que o planeta Terra ele era redondo, achava-se que ele fosse plano. Fiquemos a imaginar como não deve ter sido a reação daqueles índios quando viram ao longe, naquele lugar ali, surgindo um negócio esquisito, com um monte de gente mais esquisita ainda, de chapéu, pluma, roupas compridas, descendo. Que susto não deve ter sido? Porque eles nunca tinham visto pessoas como aquela. Uma embarcação, não sabiam nem o que era aquilo. Que susto não deve ter sido? Então, tudo aquilo que nós não conhecemos, temos dificuldade de aceitar, acreditar ou compreender. Como só temos a visão do que nos cerca, concreto, real, planeta Terra, temos muitas dificuldades em aceitar que outros mundos possam ser habitados. Algumas pessoas ainda hoje falam que não acreditam que o homem possa ter ido à Lua. Algumas pessoas duvidam de que possa ter um satélite lá transmitindo informação. Algumas pessoas têm dificuldade dessa compreensão. E o fato até de ter o homem lançado ao espaço as suas naves, e as informações que eles nos mandam são de planetas áridos, ou outros gelados, ou outros de temperatura elevada, nós começamos a achar que realmente não tem chance de haver um ser humano nesses lugares e nas condições que se apresentam. Como é alguém para viver num planeta totalmente seco? Como alguém vai sobreviver? Mas porque nós colocamos nós como referência para esse tipo de pessoa e de população. Nós não conseguimos pensar de uma outra forma. Então, por isso que eu trouxe o exemplo do índio. Ele só conhecia ele mesmo. Quando ele olha o outro, tão diferente, aparentemente, não deve ter compreendido o muito. Agora vamos pensar. A gente mora numa cidade cercada de água. Mar, né, praia para tudo quanto é lado. Um dia desse, um grupo de pessoas estava boiando um negocinho na água, ali na Praia do Forte. E parecia ser um brinquedinho de criança, uma coisinha de plástico, meio lilazinha assim, transparente. Aí uma pessoa falou assim: é alguma coisa de plástico de criança, deixa eu tirar da água, para não ficar, né, lixo e tal. A pessoa só fez isso e soltou, aquilo queimou a mão dela. Quando ela soltou, ainda ficou um pouco daquele, era algo gelatinoso. A pessoa ainda fez assim na roupa, foi na areia, tentou lavar, aquilo saiu. Isso era em torno de 11 e pouca da manhã.
Era noite, essa pessoa precisou ser medicada. Tamanha era a dor que ela sentia. Ela só tocou, ela não pegou. Ela só fez assim e tirou. Quando ela viu que era gelatinoso, aquela proteção natural, né? Que o cérebro manda o aviso, olha, não é o que você está pensando, tira a mão daí. E ela fez isso. Aí fomos pesquisar. Era uma caravela. Não sei se vocês já ouviram falar. É uma espécie de água-viva, das mais tóxicas que existem. E quanto mais ela fez isso, mais aquela toxina foi entrando, se desprendeu. Quanto mais ela mexeu, mais intoxicou o corpo da moça. Então, por que eu estou contando isso? Porque tem coisas ali no mar que a gente nem sabe. Só fomos saber, quando pesquisamos, a gente conhece qual é a água-viva. Aquela, né, que parece um saquinho, né? E que a gente corre dela quando entra na água. A gente corre dela e ela corre para cima da gente, né? E nunca tínhamos visto uma daquele tipo. Parecia um brinquedinho de criança, um peixinho, alguma coisa assim. Então nós não conhecemos o que existe dentro do nosso próprio planeta em águas mais profundas. Nós não conhecemos o que existe dentro das nossas matas. Se não tiver um pesquisador, se ninguém for lá olhar e falar, é isso, nós não vamos saber. E eu estou falando de planeta Terra. Isso para começarmos a entender por que às vezes é difícil para nós aceitarmos a ideia do tema que também hoje é falado, pluralidade dos mundos. Aí vocês podem perguntar, o que a diversidade das raças humanas tem a ver com a pluralidade dos mundos? Tudo. Porque à medida em que tiramos de dentro de nós, de dentro da nossa memória, a ideia do outro ser diferente, mais crescerá em nós a ideia do outro ser o meu igual. Sendo o outro o meu igual, o cuidado que eu terei com ele e o cuidado que o outro terá comigo será tranquilo. Isso não precisará mais ser estimulado, isso já terá sido internalizado. Quando começarmos a compreender que não é um tom de pele que faz uma pessoa tornar-se inferior a outra ou superior, mas conviveremos em harmonia. E à medida que o mundo, que um planeta se harmoniza, todas as outras dores cessam. Não haveriam as guerras, meus irmãos. Não haveria violência. Não haveria maltrato, nem com os animais, nem com as árvores, nem com a natureza. Nós cuidaríamos uns dos outros numa harmonia que faria o nosso planeta sair da condição que ele hoje se encontra. Você já deve ter ouvido essa palavra, aqueles que estão vindo pela primeira vez, de provas e expiações. Não haveria, como Cristo disse, ranger de dentes, choro. E isso nos avançaríamos para a condição de um planeta muito melhor. Eu acho que é um desejo que mora no coração de cada um, não é? É um desejo que a gente olha de que não tenha mais um irmão precisando dormir na rua. Que não tenha mais alguém sem a sua comida dentro de casa, sem a sua moradia digna, sem tudo aquilo que traz para nós a segurança. Então, quanto mais internalizamos isso, mais fazemos avançar. E aí Kardec nos lembra que avançando o planeta, nós também avançamos para outros mundos, aonde o que hoje nós vivemos aqui de dificuldade não mais existe. Mas se não avançarmos, se insistirmos no mal, se insistirmos em tirar do outro porque nos julgamos melhores, se insistirmos em achar que sim, o outro é inferior, também existem outros mundos, para a qual, magneticamente, também seremos levados a habitar. Então, pensar que somos iguais faz com que nós comecemos a entender que essa é uma das muitas moradas, mas outras existem. E para lá, em algum momento, também seremos convidados a ir.
Lá na 55, pergunto assim: todos os globos que giram no espaço são habitados? Sim. E o homem da Terra está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Há, no entanto, homens que se acreditam muito fortes, que imaginam que esse pequeno globo é o único a possuir o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Acredito que Deus criou o universo unicamente para eles. Todas as vezes que se assiste um filme de ficção científica, quem é o mal? Aquele que vem de um outro planeta. Qual o interesse dele de destruir a Terra? Vocês podem falar mais disso? Filme de ficção científica no Livro dos Espíritos. Tudo aquilo que nós assistimos, tudo aquilo que falam para nós, tudo aquilo que chega na nossa mente, aquilo fica um pouco. Aquela ideia do que tem para cima, em dos muitos planetas, possa ser ruim, é o que fica para nós. E às vezes, pensamos assim, será que existe uma outra civilização que vai querer apoderar-se da nossa? Vai querer extinguir a nossa? Porque nós é que guardamos a ideia do quê? Superioridade e inferioridade. Volto a falar. Por isso a necessidade de entendermos a igualdade, porque somos todos, como foi dito aqui, irmãos em Deus. Inclusive os espíritos que habitam outros mundos. Nós é que temos essa ideia de que vão tirar alguma coisa de nós, que vão nos maltratar. E com isso, as nossas crianças às vezes passam mais tempo na frente de uma televisão, de um filme, do que dentro de um espaço religioso, aprendendo a amar. Às vezes sem perceber. Nós nem levamos para dentro da nossa família a informação correta, mas ficamos com aquilo que é fantasioso. Em busca do estudo de hoje, eu tive a oportunidade de ver um companheiro que é do Rio, Saulo Monteiro, contando uma história que eu achei muito engraçada. Ele contava que um grupo de pessoas viajou para Jerusalém, não me recordo agora se era o amigo deles ou ele soube da história, enfim, e que essas pessoas, quando estiveram lá, foram visitando os vários lugares que na Bíblia são apontados como os lugares ditos sagrados, aonde toda a história em torno de Jesus aconteceu. E assim as pessoas foram sendo levadas. Aí alguém falou assim, dos guias daquele grupo, olha, recentemente foi descoberto a estalagem aonde o bom samaritano dormiu, aquele que ficou de voltar para pagar, tal, enfim, né? Vocês não querem passar uma noite nessa estalagem? X valor, né? E vocês vão poder passar a noite num local histórico, divino, bíblico. E assim aquele grupo, algumas pessoas concordaram e pagaram e dormiram na estalagem. Gente, a estalagem do bom samaritano não existe. O bom samaritano é uma parábola. Aquelas pessoas pagaram para alguém que, de uma forma, esperta, levou para aquelas pessoas uma ilusão. E aí, o que as pessoas queriam? Contar que dormiram no local que passou a história? Mas isso não é uma crítica a esse grupo de pessoas. Porque nós também fazemos isso. Não buscamos a verdade, às vezes, dos fatos e acreditamos na ilusão das histórias. Não estudamos, como diz aqui na página, pesquisar indefinidamente, na maioria das vezes, é disfarçar a preguiça intelectual. Então, quando os espíritos falam para nós, existem vida nas muitas moradas existentes nesse planeta, só que essas vidas não se assemelham às vidas que vocês vivem, às formas que vocês têm, por já estarem numa outra condição, para nós ainda é um pouco confuso de compreender. Mas olha o que eles dizem na 56. A constituição física dos diferentes globos é a mesma de quem lá habita? Não, eles de modo algum se assemelham. Não sendo a mesma para todos a constituição física dos mundos, segue-se que haja para os seres que o habitam uma organização diferente? Sem dúvida, assim como no vosso. Os peixes são feitos para viver na água e os pássaros para viver no ar. Os peixes só conseguem viver na água, ou todos os animais aquáticos, porque a constituição física deles assim o permite. Nós só conseguimos ir lá embaixo por um pouco de tempo, mesmo assim, com roupas especiais.
Só conseguimos ficar no ar se tivermos todo aparato especial. Mas nós não fomos feitos para viver nem no mar, nem no ar. Nós somos feitos para viver dessa forma que aqui está. Em outros mundos, com outra constituição de atmosfera, de geologia, ou de todo o movimento que aquele planeta ali possa ter, é dessa forma que aqueles espíritos ali habitam, de acordo com aquelas condições. E outro ensino dos espíritos é, à medida em que você consegue internalizar a justiça divina, a lei do amor, à medida em que você depura seus sentimentos, à medida em que você coloca-se como um bom trabalhador na obra do bem, muito mais por compreensão do que por se sentir responsável, as suas encarnações também serão diferentes, o seu perispírito também vai se tornando cada vez mais purificado. Por isso que a constituição em outros mundos são diferentes, a partir da elevação do espírito, ou a partir da dificuldade que esse mesmo espírito carrega com ele. Então, essa vivência em outros mundos, comecemos a olhar para o céu e pensar, essas moradas são bonitas. Um dia, essa luz, que eu hoje tanto olho e acho bonita, será a luz que eu carregarei dentro de mim, com as mudanças que eu já farei. E aí eles perguntam assim, os mundos que se encontram mais afastados do Sol, acham-se privados de luz e de calor, visto que o Sol não se mostra a eles senão sob a aparência de uma estrela? Credes, pois, que não haja outras fontes de luz e de calor além do Sol? E não levais em conta a eletricidade que em certos mundos desempenha um papel que vos é desconhecido e bem mais importante do que na Terra? Além disso, não foi dito que todos os seres vêm da mesma maneira que vós e com órgãos constituídos como os vossos? Porque, novamente, tomamos como ponto de partida e referência o nosso planeta e a nós mesmos. O Sol, nós já sabemos da importância dele na nossa vida e para esse planeta. Então ficamos a imaginar, planetas distantes do Sol não receberão energia, não receberão luz? O mundo ainda pesquisa isso tudo. O mundo ainda nos mostra isso tudo e cada vez mais as informações que vêm chegando vão falando para nós que a constituição daquele planeta ali servirá, mas de uma outra forma, não da forma física que hoje nós temos. E assim também a gente tem na Gênese. Os mundos progridem fisicamente pela elaboração da matéria e moralmente pela depuração dos espíritos que os habitam. Neles, a felicidade é diretamente proporcional à predominância do bem sobre o mal. E a predominância do bem é o resultado do adiantamento moral dos espíritos. O progresso intelectual não é suficiente, porque com a inteligência eles podem fazer o mal. Hoje nós assistimos, no nosso planeta, um grande progresso intelectual. Com a chegada da internet, com a chegada das comunicações online, com o avanço da medicina, a ciência trazendo melhoria na vida de muitos, a possibilidade de conhecimento ao acesso da grande maioria da população do mundo possibilita exatamente isso, o progresso intelectual. E lá na primeira perguntinha da noite de hoje, foi perguntado por que existe diferença física e moral. A física nós já entendemos, por conta do meio. Já entendemos que a mudança nos faz acessar outros mundos e esses outros mundos são habitados. Então, o que nos falta para avançarmos moralmente? Porque já existe hoje, habitando na Terra, países com populações onde a moral está muito mais organizada, tá? Não estou dizendo que são superiores, está mais organizada do que em outros. O que nos faz hoje ainda sermos diferentes se todos viemos para cá com o mesmo propósito, evoluir? Voltando à página, é o que nos diz da preguiça intelectual. Emmanuel, lá nesse livro Roteiro, ele diz que o trabalho é divina lei e ninguém se engane julgando mistificar a natureza.
quando ele fala dessa preguiça intelectual, é um puxão de orelha em todos nós. É um puxãozinho de orelha de que, às vezes, preferimos dormir na estalagem do que entender o que Jesus queria falar com aquela parábola. Às vezes vamos a um lugar e queremos tirar uma foto para depois compartilhar com as pessoas do que aproveitar aquele momento. Às vezes queremos ir embora do nosso país porque achamos que encontraremos em outro lugar o que não tinha aqui. Então, a nossa moral é porque esquecemos o princípio básico das nossas relações, a irmandade. Se eu faço um pouco, o outro faz um pouco, nós conseguimos, eu vou usar um termo entre aspas, contaminar a maioria, para que ela possa repensar quem ela é. E o outro puxãozinho de orelha que a espiritualidade nos dá é em termos de espiritualização, quando ele diz, julgando mistificar a natureza. E às vezes nós mistificamos a doutrina, ficamos no fenômeno, ou ficamos nas palavras. Mas precisamos avançar na compreensão. Precisamos estudar para entender o que se passa comigo e eu ajudar ao que se passa com o outro. Veja, foi feito um convite para um estudo, domingo. As questões do adoecer. São feitos convites para encontros, para estudos. Existem possibilidades de aprendermos a todo momento. Não posso vir a casa. Leiam, pesquisem, conversem. A espiritualização passa, sim, pelo conhecimento, que o meu espírito, ao adquirir, liberta-se de tudo aquele que até então ele ignorava. Ao fazer o estudo, por exemplo, eu nem sabia que a palavra raça já não era mais utilizada por se entender que em alguns momentos chegaria até o racismo, que hoje utiliza-se muito mais povo ou etnia. Quando eu comecei a ler, eu falei assim, que interessante de pensar assim. Estão tentando tirar a ideia do superior e do inferior. Estão tentando trazer a ideia da igualdade. E aí um detalhezinho aqui, outro detalhezinho ali, que me tira da ignorância do não saber. A nossa moralidade precisa passar pelo processo da aprendizagem. Só aprendendo eu saberei escolher o que é o bom, o que é o ruim. Se eu deixo para o outro estudar, e o outro é um espírito que ainda carrega consigo esses conceitos duvidosos, um caráter duvidoso, se ainda carrega consigo a ideia da superioridade e da inferioridade, pode ser ele a me arrastar o pensamento dele. E não eu a levá-lo a repensar quem ele é. Por isso, meus irmãos, nunca deixem de perguntar, de questionar que eu digo no bom sentido, mas por que isso, mas por que aquilo? Nunca deixem de tentar aprender algo. Hoje já entendemos que moralmente precisamos nos igualar para o mundo, para o planeta Terra avançar e ser um mundo melhor. E para que possamos em algum momento estar diante de outro planeta, vivendo em outras condições devido à caminhada que nós mesmos fizemos. O desejo nosso de ir para um país que seja mais organizado do que o nosso, já nos diz, inclusive, do desejo que temos de que as coisas sejam diferentes. É que ainda entendemos que é indo embora. Mas e se nós entendêssemos que é mudando o que vivemos aqui? Que é começando a pensar pelo outro, para mim, que eu começarei a ajudar. Se eu começar a entender que é com menos queixa e mais ação, como ficaria, os nossos momentos nesse planeta Terra? O Mestre Jesus nos convida há tanto tempo para trabalharmos na sua seara. E a cada sábado, a cada terça, a cada quinta, que quinta-feira também tem estudo na casa.
nós vamos aprendendo um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. E vamos saindo estimulados a fazer mais, mais, mais e mais. Seja aqui na casa, seja na nossa vida, seja em outros lugares. Nós vamos modificando. Então, intensifiquemos isso. Vamos fazer como na época que nós estávamos na escola e que tinha o dever de casa. O que eu aprendi em sala de aula, eu tinha que fazer um deverzinho em casa. Porque depois a professora ia corrigir o meu dever. E nós ficávamos felizes da vida quando a professora dava um 10. Né? Eu sou da época que tinha um carimbinho, eu bati o carimbinho assim no caderno, né? A gente ficava com um sorriso. Tá? Já somos adultos. A professora não vai dar um 10 para a gente, nem bater o carimbinho no nosso caderno de que fizemos a lição correta. Quem vai fazer isso chama-se um anjo guardião de cada um de nós, que vai dar um sorriso e falar assim, está aprendendo, fez a lição direitinho. Quem vai dar sorriso é um espírito bondoso, que olha e vela por nós, e vai pensar que bom, ele já aprende enquanto encarnado. Quem vai dar o sorriso é o Mestre Jesus, e pensar, a minha classe de alunos, eles estão avançando. O planeta se reorganiza a partir deles mesmos. Não desistamos de fazer deste planeta um lugar melhor. Não vamos desistir de fazer do nosso país um lugar melhor. Não vamos desistir de fazer do lugar que vivemos um lugar melhor. O lugar que vivemos pode ser a nossa casa. O lugar que vivemos pode ser a nossa cidade. O lugar que vivemos é onde estamos. E qual é o papel que eu exerço dentro desse lugar? Assim, nós finalmente teremos, todos nós, unidos como os irmãos, e o nosso mundo, muito mais brilhante do que possamos qualquer um de nós imaginar. Aprenda, meu irmão, estude, tenha a sua fé raciocinada, evolua, espiritualize-se, torne-se um ser do bem. Deixe para trás algumas mágoas, alguns rancores, alguns sentimentos meio confusos. E vamos avançando. Porque é uma palavrinha que Chico Xavier falou uma vez. Por onde você for, seja luz para aqueles que vão vir depois. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver e que tenhamos um final de noite tranquilo e um domingo de paz. Graças a Deus.